Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar dessa vitória do Flamengo? O Flamengo venceu aí o Santos por 3-1 de virada no Maracanã. Primeiro tempo que não começou nada bem, teve ali um susto no segundo tempo, mas depois tudo foi resolvido e quase tivemos uma goleada do Flamengo sobre o Santos. Terminou o placar 3-1 e neste vídeo aqui eu vou fazer algo diferente, pois eu fiz uma lista aqui, eu não faço, né, é roteiro, mas aqui nesse jogo foi necessário, só pra gente seguir aqui a ordem e não esquecer de ninguém. Vamos falar, pois eu acho que num jogo como esse, a atuação, tivemos algumas características aí de... Cada atleta passou por situação diferente, tem fala do Leonardo Jardim, outros não tem, mas aí tem questões importantes do jogo. O que eu fiz aqui? Vou pegar uma listagem, vamos falar individualmente sobre cada um desses jogadores e a gente passa assim a nossa análise nesse vídeo, tá bom? Pedir para você deixar a sua curtida, deixar o seu like, tá? Se for possível, deixa aí aquela sua moral aí, que é aquela sua curtida. E um amigo que não tiver inscrito ainda, creio que todo mundo que esteja passando por esse vídeo esteja inscrito no canal. Mas se acontecer de alguém, se você, por exemplo, não for inscrito, aperta aí o inscrever-se, cara. E obrigado aí pela sua nova companhia. Mas eu creio que o YouTube não vai fazer isso por a gente. Vamos lá. Vamos aqui passar então, vamos começar aqui, Varela, tá? Grande jogo do Varela, cara. Um grande jogo do Varela, defensivamente, ofensivamente também, com uma grande participação. O Varela fez um jogo tecnicamente, taticamente, muito correto. O uruguaio fez um jogo muito correto. E teve intervenções ali defensivas importantes. Teve num contra-ataque, o Flamengo mais no mano a mano, e aí eu vou passar mais à frente. Ele foi bem. Ele salva no final da partida, né, ali em cima da linha, mas nem me refiro a esse lance. Há um lance ainda importante que vinha do Barreal, e aí ele foi bem pra caramba, salvando, tirando a possibilidade de gol do Santos. Era uma chance clara ali do Santos. Então o Varela fez um grande jogo, cara. Um grande jogo. Dá pra se apontar como o melhor jogo aí do Varela no comando aí do Leonardo Jardim. Fez um grandíssimo jogo. E o Varela aí, recentemente, com bons jogos, né? Teve esse agora, teve do Mundial, que fica marcado, né? Que ele foi muito bem. Decisão de Copa Libertadores. Uruguaio aí, tendo aí boas partidas aí com a camisa do Flamengo aí na lateral direita. Esse jogo de hoje foi de ontem foi muito consciente contra o Santos. Léo Ortiz. É um Flamengo que tem mais mano a mano defensivo. Pro Léo Ortiz não é bom. Porque o Léo Ortiz ele fica em situação de X1. Não vejo o Léo Ortiz como o melhor roteiro pro Léo Ortiz é esse. Não vejo um zagueiro de X1, de ter muito campo pro atacante e ele vai conseguir performar, ele vai conseguir... nesse gol, por exemplo, do Santos, ele não consegue, não faz ali a falta, não diminui, não tem... Né, vai correndo ali para trás, tem a chegada ali do Léo Pereira, mas não dá tempo. E aí foi muito bem, né? O Lautaro foi muito bem fazendo essa finalização, abre o placar pro Léo Ortiz. É um pouco perigoso essa questão desse deixa no mano a mano, e aí o Léo Ortiz, ou ele vai ter que interceptar, ele começa a se distanciar, não dá bote, parece temer ali, sofrer o drible, ficar pelo meio do caminho e não conseguir se recuperar. Com isso ele não dá o bote, e aí vai ficando convidativo para um atacante que quer ganhar campo. Né? Ele vai ganhando campo, o Léo Ortiz correndo aí para trás. Esse mano a mano preocupa um pouco aí o rendimento do Léo Ortiz. Jorginho. Eu acho que a gente subestima o Jorginho na relação da batida do pênalti, né? Nesse movimento dele. Eu acho que é um jogador histórico para esse tipo de função, cara. Ele é vencedor com a camisa do Flamengo, vai estar para sempre aí na história do Flamengo, mas eu acho que exclusivamente sobre a situação de cobrança de pênaltis, eu acho que a gente acaba falando muito pouco sobre essa relação dele no jogo. Vira um evento dentro do jogo, né? Saiu ali brincando, rindo da cara, pô, muito legal essa foto, né? Ali, rindo ali da cara do goleiro do Santos, do Brasão, teve ali uma resenha deles antes, né? O goleiro Brasão disse que eles tiveram ali o mesmo nutricionista, e aí ele compartilhou ali as situações ali entre eles, e aí, enfim, o Jorginho rindo da cara dele, fazendo o gol importante pra caramba pro Flamengo. Cara, ele dá uma sensação de impotência pro goleiro, porque é aquilo. Se o goleiro esperar ele, bau. Ele vai ter que bater muito mal pro goleiro pegar, né? Porque se ele bater com força no canto, o goleiro não vai conseguir ter tempo para chegar. Se o goleiro sair antes, que é tudo que ele quer, aí não sai nem na foto. Então, assim, cara, é uma cobrança, assim, como ele desenvolveu muito bem isso, e eu acho
que é aquilo que daqui a 15 anos, 20 anos, 30 anos, gerações mais pra frente, vai falar, pô, aquele cara que dava aquele pulinho, lembra? Vamos ver. E aí alguém vai tentar aperfeiçoar isso, e alguém vai aperfeiçoar, e aí as pessoas vão... Eu acho que é assim, uma cobrança histórica, vai ter aí registros aí da tecnologia, e vai ser falado mais. E aí dentro de campo, o Jorginho no jogo, a bola passa muito por ele, e passa também muito por ele, além da sua qualidade, pelo próximo jogador, que eu quero falar aqui. Everton Araújo. O Everton Araújo, ainda mais agora, para o que o Leonardo Jardim quer. O Everton Araújo, ele tem que arriscar mais. O Everton Araújo, nitidamente, ele não está querendo se expor. E aí, com isso, ele não arrisca. Ele tenta sempre os passos mais simples, mais burocráticos. E aí, em alguns momentos, o jogo nem pede esse passe. Ele pede um passe mais arriscado, um passe de quem tem mais confiança. Mas ele vai e busca o passe mais burocrático. Ele busca o passe para ele não errar. O importante para ele é não errar. O Everton Araújo tem que virar essa chave. Para ser jogador do Flamengo, tu vai ter que ter mais coragem para jogar, né? Então ele tem que dar um passo mais à frente. E esse passo mais à frente da carreira no Flamengo é buscar o passe, aí sim, o passe para frente. Nem sempre o passe seguro é o que o jogo pede. Talvez pro Everton peça, para ele, mas pro jogo, pro companheiro não. E aí, naturalmente, quem joga ao lado dele, o Jorginho, por exemplo, ele vai ter que ficar buscando o tempo todo, porque tá desequilibrado, né? Então, assim, o Everton precisa virar essa chave. Se vai ser no Flamengo, se vai ser em outro time na carreira, talvez seja no outro time na carreira. No Flamengo, ele precisa desbloquear isso. Carrascal. Cara, o Carrascal é inacreditável aquele lance, né? O Flamengo, um jogo truncado, um jogo difícil. O Flamengo cria uma boa oportunidade, mano a mano, depois vira quase um 3-2. Aí o Arrascaeta tá por um lado, o Pedro tá por um outro, ele decide finalizar. A decisão da finalização não é da pior, o pior é a execução da finalização. Ele de fato poderia ter finalizado, se finalizasse bem, acertasse o gol, ia ser uma finalização de perigo. Aí isolou. Aí o Carrascal vai dar um chute, está sempre desequilibrado. Tá sempre remendando, né? Eu vou remendar aqui meu Ndaiá. Aí finaliza, né? A verdade é essa. Parece que a finalização é um ato de improviso. Ora, é um meia de chegada, um jogador de meio de campista que vai ter oportunidade para finalizar. Finaliza preparado para finalizar, né? Ele parece que tá sempre, peraí, tô fazendo aqui meu Ndaiá, opa, tal, e agora vou finalizar. Pum, aí finaliza. Sabe? Eu acho que dá para ele se preparar melhor antes dessa finalização, e por isso finaliza muito mal. Um jogador que tem que trabalhar melhor essa decisão de finalização. Arrascaeta. O Arrascaeta, cara, se você olha o lance, porque o que acontece? Estão querendo agora colocar um adesivo ali no Arrascaeta, um jogador que acaba se jogando. Ele se joga também, assim como todos os outros jogadores, mas ele também sofre pênalti, tá? Esse lance, você tem que olhar, é o pezinho do jogador do Santos. Se você olha o pé do jogador do Santos com movimento embaixo e em cima, aí dá para se entender esse ato, né? Porque ficou meio pitoresco, né? Essa girada que o Arrascaeta tá. Se você pensar apenas no empurrão, realmente. Mas ele foi calçado embaixo também, tá? Para mim, inclusive, é um pênalti claro aí sobre o Arrascaeta, pênalti aí do Flamengo, sem discussão, por essa imagem. Por essa imagem. Eu pedi like, acho que eu pedi, né? Deixar curtida aí, tá bom? Não sei se o YouTube vai promover o vídeo, né? Se o YouTube vai nos ajudar, mas enfim, deixa o seu like, tá? Eu acho que eu tinha esquecido, né? Deixa a sua curtida aí. Eu não posso eu mesmo atrapalhar, né? Já tenho atrapalhado o suficiente. Vamos lá, Pedro, 161. 161 gols, alcançando ali o Gabigol, chegando ali naquele seletíssimo grupo dos maiores artilheiros da história ali do Flamengo. Tem tudo ali, né, cara, pra conseguir botar mais gol, farmar mais gol aí na história. Torcer aí pra que o Pedro alcance esses números e mais do que isso, cada vez com gols mais importantes, né? Gols de virada, gols fora de casa, gols em jogos decisivos, em final, tomara, e o Pedro consiga aumentar cada vez mais esse número de gols. Esses foram os jogadores que começaram. Vamos para os substitutos, pois aí o que acontece? A mexida do Leonardo Jardim no segundo tempo, ele coloca ali, ele fez um monte de mexida, né? Tem Luiz Araújo, tem Plata, tem Paquetá, enfim, a gente vai passar que tem De La Cruz e tal. E, coincidentemente, os caras entraram bem. Isso é muito importante.
Não dá pra você ter, não, o Flamengo tem aqui 14, 15 jogadores com potenciais, e aí esses jogadores, né, alguns são reservas, aí eles entram, e não entram e fazem porra nenhuma. Não dá, pô. Então, assim, é muito importante esse banco de reservas entrar e entrar bem no jogo. Então, assim, entra bem no jogo, entra com intensidade. Talvez não seja o jogo, não seja o dia daquele cara. Ele esteja mal, né? Até por ele ser reserva, talvez seja uma consequência de algo. Mas entra com intensidade no jogo, entra ligado, né? E assim, Bruno entrou bem, Paquetá, todos os caras entraram muito bem, Plata entrou muito bem. E aí os caras foram muito bem. E eu acho que isso fez muita diferença. Fez muita diferença. Esses caras entraram bem, com ímpeto, e prejudicaram ali o Santos, que quando os caras entraram, aí o Flamengo, né? Foi ainda melhor. Vamos lá, entre os substitutos. Paquetá, foi um desses jogadores que entrou muito bem. Entrou ali para fazer mais ou menos a função do Everton Araújo. O jogo fluiu bem mais, né? Trabalhando ali pelo meio. Marcou o gol dele. Paquetá já tem 5 gols. O começo é um pouco tímido, né? E que gera críticas, pois não está sendo o que se imagina. Mas dentro de uma perspectiva, o cara já tem 5 gols. Já chegou ao 5º gol ali nessa passagem agora do Flamengo. Bonito gol que fez ontem, arriscando. E eu acho que tem que ser isso, cara. Paquetá tem que ser jogador da chegada. Ele tem que ser jogador de proximidade, ele tem que ser jogador para pisar ou estar próximo à área, pois tem uma finalização, um jogador que faz gol, né? Então ele eu acho que ele já passou os gols, inclusive, do Carrascal, por exemplo. Desde a chegada aí dos dois, ele já, em bem menor tempo, já tem gol, mais gol. Então, assim, eu acho que e entrou bem. Entrou muito bem ali o Paquetá, ajudou bastante o Flamengo, contribuiu o Flamengo ter subido o nível durante o segundo tempo. O Plata me chamou a atenção. O Plata atuando pela esquerda, né, jogando ali como ponta ali pelo lado esquerdo e tal. O Plata tem que ser mais utilizado como ponta e menos como centroavante. Felipe Luiz, né? Mais como ponta. Deixa ele na ponta. Me chamou a atenção os apoios dos companheiros. O Paquetá fez postagem, o Arrascaeta falou sobre o Plata. Durante a comemoração do gol, você vê nitidamente jogadores chamando ele Plata, o Bruno Henrique com Plata. Chamou bastante atenção os companheiros. Inclusive, o Leonardo Jardim foi perguntado sobre o Plata e ele disse o seguinte: o Plata não estava totalmente integrado, foi para a seleção, fez 2 bons jogos por lá, está trabalhando cada vez mais integrado e conto com ele. Tem qualidade, intensidade, é interessante para nós. Então, assim, a fala aí do Leonardo Jardim, né, contando com o cara e valorizando algumas questões do jogo dele e principalmente o apoio dos companheiros. Me chamou bastante atenção, pois obviamente o Paquetá ficou bem exposto aí nos últimos dias, desde a época da seleção da data FIFA, com a seleção equatoriana, e os caras fizeram questão, isso aí ficou bem claro, tá? Pode ser uma resposta para alguém internamente, para algumas notícias que saíram, enfim. Bruno Henrique. Sobre o Bruno Henrique, bota ali um pouquinho mais pro lado, depois joga um pouquinho mais por dentro. O Leonardo Jardim também falou um negócio interessante aqui sobre o Bruno Henrique. Ele disse do Bruno Henrique trabalhar em 3 posições. Vê o Bruno Henrique como um jogador que pode fazer ali 3 posições no ataque. E aí a gente já tenta imaginar, né, esse Bruno Henrique por dentro, o Bruno Henrique mais aberto. E aí ele acabou falando que o Bruno Henrique pode fazer 3 posições no ataque e mudar as características do jogo. E ele fala, né, que agora ele tem o Bruno, e aí ele também, quando fala do Pedro, ele também fala do Bruno. Então a gente vai ver o Bruno jogando bastante aí por dentro e sendo uma opção aí constante, pelo que deu a entender o Leonardo Jardim sobre a fala do Bruno. Eu achei a vitória muito importante para o Flamengo, seria horroroso um tropeço, uma derrota nem se fala, mas um tropeço já seria péssimo, pois o Flamengo precisa vencer. Tem um jogo agora contra a Libertadores, contra o Cusco na Libertadores. Deixa eu falar para vocês o seguinte: agora essa semana a gente vai trazer o vídeo sobre Libertadores, né? E eu vou trazer aquele vídeo sobre o adversário. É um vídeo que, assim, putz, ele é cansativo para ser feito, né? Pra gente gerar o conteúdo, porque tem que ficar assistindo uma grande quantidade de jogos dos caras para trazer tudo de mais verdadeiro aí para vocês entenderem. Então, cara, já te adianto, se puder deixar aquela curtida lá no nosso vídeo que a gente vai fazer sobre esse time, dá uma moral aí pra gente, porque esse vídeo é aquele vídeo que cansa um pouquinho pra gente produzir. Já tá feito, tá? Daqui a pouquinho a gente já sobe esse vídeo aqui no canal, tá bom? Grande e forte abraço, tamo junto, boa semana pra todos, valeu!